Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Gugong, né? Não tem nome, a arte foi perfeitamente mantida, né? Mas não tem nome o jogo. Gugong representa a cidade proibida, né? É um jogo sobre a China. Né? No jogo representamos famílias que vamos aí tentar buscar maior influência junto ao imperador. Esse jogo tem uma particularidade muito interessante. No caso aqui temos 2 jogadores, cenário para 2 jogadores, e você só está candidato a ganhar o jogo se você chegar aqui a ter uma audiência com o imperador. Se você não chegar aqui, você nem pontua. Você pode tirar seu marcador de pontuação, que mesmo estando na frente você não vai ganhar o jogo. Né? Você precisa chegar aqui em cima para ser um candidato à vitória. Né? Então, é um jogo de cartas. Você recebe 4 cartas, né, de um baralho pré-estabelecido, e você vai poder trocar essas cartas com as cartas das regiões aqui e fazer as ações. Você tem 7 lugares onde você pode fazer essa troca. E o interessante é que você sempre vai ter que trocar uma carta de valor mais alto por uma carta de valor menor. As cartas são numeradas de 1 a 9. E você recebeu algumas aleatórias. E aqui nós temos inicialmente valores de 1 a 7. Então o tempo todo você vai estar trocando esses presentes e executando as ações. Existem cartas bônus especiais que fazem ações bônus. A gente vai ver isso aqui, tanto agora quanto na nossa live. Né? A primeira coisa que se faz é jogar os dados do destino. São 3 dados que são rolados e automaticamente colocados aqui. Né? No final da rodada, eles têm uma explicação. Cada jogador começa com 3 barcos, um pino duplo, um servo duplo que está aqui travado, 6 servos que estão à sua disposição para você fazer as ações e o conjunto de 4 cartas. Então o jogador, na sua vez, simplesmente pega uma carta, escolhe um lugar que tem um valor menor que a carta e executa a ação. Troca o presente, troca a carta. Colocou uma carta 4 numa carta de valor 1. Pegou a carta de valor 1, colocou fechada e executa essa ação. Esta ação é a ação da intriga. E você simplesmente, a ação pode ser, todas as ações aqui tem 2 modelos, a ação moderada ou a ação mais forte. Né? A moderada aqui, você simplesmente pega o marcador de primeiro jogador na próxima rodada e anda um espaço. A ação mais forte, você coloca um trabalhador seu para trabalhar na reserva e automaticamente anda 3 espaços aqui na ação da intriga. Essa carta específica, ela tem ainda um símbolo. Esse símbolo aqui refere-se a esse lugar do palácio. Então você poderia, como bônus, fazer uma das ações do palácio, certo? Aqui refere-se à muralha, não a muralha da China, a muralha dessa cidade, que é uma cidade dentro da cidade. Então aqui você pode colocar um trabalhador seu para trabalhar na muralha, ou ainda gastar um trabalhador seu para colocar 2 trabalhadores na muralha. Certo? Então são 2 ações que você pode fazer, a mais simples ou a mais forte, vamos dizer assim. Né? A terceira ação, essa aqui é a da viagem. Né? Na viagem, que nós chamamos, é um passeio por esses campos que estão aqui também dentro dessa cidade. Então você trocaria a carta e automaticamente você colocaria o seu cavaleiro em algum lugar. Quando ele fica no lugar, você pega essa fichinha e essa fichinha você normalmente executa na hora. Aqui, por exemplo, você ganharia um trabalhador. Essas fichinhas você coloca aqui em cima, né? E a qualquer momento você pode trocar quaisquer fichinhas pelos bônus. Então você pode trocar 2 fichas por um trabalhador, descarta as fichas e pega um trabalhador, ou ainda descarta 4 fichas dessas, ganha 2 pontos de vitória, ou ainda descarta 6 e pega uma jade. No Palácio da Jade nós temos a ação de pegar jades. Então você pega 2 trabalhadores, descarta eles e pega uma jade. Acabou essas jades desse telhado aqui, você pode ir para outra loja, e aí você gasta 3 trabalhadores. Aqui 4 trabalhadores, depois que acabou, você vai ter que pagar 5 trabalhadores para pegar uma jade. As jades no final do jogo dão pontos de vitória. Quanto mais jades você tiver, você vai ganhando mais pontos. Se tiver 5 jades, você ganha 15 pontos. A partir de então, cada jade vai valer 2 pontos a mais. Né? Essa região de decretos. Então você tem que gastar um número de trabalhadores indicado no decreto. Nós temos decretos da manhã, que é 1 trabalhador. Decretos ao longo do jogo, 2 trabalhadores. Decretos de fim de jogo, 3 trabalhadores. E se por acaso tiver um trabalhador de um outro jogador, você precisaria colocar, então vou colocar aqui, por exemplo, né? Eu precisaria de 2 trabalhadores, mais um trabalhador, né? 3 aqui, para conseguir colocar, então, um trabalhador aqui e ter acesso àquele decreto. Aquele decreto, especificamente, eu posso, toda vez que eu fizer a ação
de viagem, eu ganho um bônus de colocar um trabalhador, né, a mais. Eu ganho um trabalhador a mais. Então, são bônus que eu vou ganhando ao longo do jogo. Esses bônus aqui são na manhã e esses aqui no final do jogo. Subir na trilha do imperador, a ação simples eu subo um espaço. A ação complicada, né, mais forte, eu gasto 2 trabalhadores e eu subo um na trilha do imperador e um na intriga. A intriga é importante porque além de você trocar pontos aqui, você pode, é o desempate do jogo. Em qualquer coisa que tenha que desempatar, quem desempata é quem está acima na ação da intriga. E essa ação aqui de navegar no canal é talvez a ação mais, vamos dizer assim, controversa, porque é a que libera os seus bônus, né? Então, a ação simples, você pega um dos seus barcos, coloca um trabalhador e ele navega. A ação forte, você gasta um trabalhador para colocar até 2 trabalhadores num barco que já exista seu. E você não navega. No final do dia você vai navegar, mas se você quiser, nesse momento você pode já recuperar o seu barco, descartar os trabalhadores e ganhar o bônus que está aqui. Nesse caso, 4 pontos de vitória. E você marca aqui que você fez isso uma vez. Só pode fazer essa ação de 4 pontos de vitória 3 vezes. Se o barco estiver aqui e você sacrificar, você ganha uma carta extra. Então essa carta, uma carta daqui qualquer, vem para o seu baralho, você tem agora 5 cartas. Ou seja, você vai ter mais ações, né? E você marca aqui, porque você só pode fazer isso 2 vezes. E se tiver aqui no final, se o barco estiver completo, você pode aí pegar um trabalhador duplo. Então você descarta um trabalhador aqui e pega um trabalhador duplo. Esse trabalhador duplo é muito versátil, né? Porque tanto ele pode preencher direto um barco, né, praticamente, que ele ocupa 2 espaços, como você pode colocar como uma ação um trabalhador aqui na muralha, que ele já faz aí uma presença de 2, né? Para esse jogo de 2 jogadores aqui, com 4 trabalhadores aqui na muralha, completou a muralha. E automaticamente o primeiro jogador, quem tem mais trabalhadores ali, descarta os seus trabalhadores e ganha os bônus, e depois os outros é que vão ganhar essas coisinhas aqui. No final da rodada, a gente vai verificar as cartas que você tem na mão. As cartas que você tem na mão, que você usou todos aqui como presentes, a gente vai comparar com esses valores aqui, dos dados do destino. E aí, se você tem um dado, por exemplo, ali tem o dado número 8, eu tenho a carta número 8, eu ganho um trabalhador de volta, né? Se eu tiver 2 dados que bateram, estou com o 8 e o 6, automaticamente eu ganho 2 trabalhadores de volta e ganho mais 3 pontos de vitória e ainda subo aqui na trilha do imperador. Então, é muito importante você prestar atenção nessa coisa. As cartas vão de 1 a 9 e o número 1, ele resgata o número 9. Então, se tiver um 9 na mesa, aquele lugar está praticamente travado. Só quem tem o número 1 que vai lá e consegue trocar, né? Tirar o 9 para o 1. Esse é o jogo, muito versátil, com muitas coisinhas para você prestar atenção. Então, no começo, para 5 jogadores, isso aqui fica um caos, né? Mas é bastante interessante como é que as interações mudam demais de uma rodada para outra, né? Eu estava planejando fazer uma ação ali, o cara foi lá, colocou uma carta maior, eu não tenho carta para colocar, não vou poder fazer aquela ação, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre Gugong. Gugong significa antigo palácio, que era justamente o palácio dessa cidade, dentro da cidade. Uma cidade murada de 720 mil metros quadrados, com mais de 900 edifícios diferentes, e era a cidade onde, durante mais de 500 anos, viveram os imperadores da dinastia Ming e Qing, né? Então, 24 imperadores viveram ali. E a cidade é chamada de Cidade Proibida porque nessa cidade só podia entrar o imperador, a sua família e o seu séquito de funcionários, né? Se você entrasse sem autorização, execução sumária. Esses presentes representam justamente o que acontecia na cidade. Para você conseguir entrar na cidade, você subornava um dos trabalhadores, aí, né, um dos funcionários do imperador. Então você dá um presentinho aqui, você dá uma luneta e troca um presente número 8 por um presente número 7, um presente mais caro, e você consegue o favor aí, consegue construir um pedaço da muralha, ter um benefício, né? Aqui você troca e você tem acesso a um decreto, né? Ou seja, um decreto que vai te favorecer. Então você sempre está subornando. É a maneira que a corrupção acontecia na China, na troca de presentes.
Obviamente, hoje em dia, isso é punido com morte, mas na época era muito comum. Então, foi uma cidade muito importante, né, que abrigou vários imperadores. Em 1912, o último imperador foi deposto. A partir de 1925, criou-se uma cidade-museu, mas devido à Grande Guerra, isso aqui foi devastado, muita coisa foi saqueada e depois devolvida. E a partir de 1987, a Unesco declarou como patrimônio mundial, né, da humanidade, porque realmente é uma cidade muito pomposa, com toda a arquitetura, com todos os palácios e tudo mais. Essa muralha aqui é uma muralha que tinha 8 metros de altura, tinha um fosso com a largura aí de 52 metros, 6 metros de profundidade. As paredes da muralha, paredes grossas de 6, 7 metros, justamente para evitar contato, evitar as invasões que eram muito comuns naquela época, né? Então, esse canal aqui é o canal justamente desse fosso e que passava aqui nessa propriedade. Então, isso aqui é um passeio nessa propriedade, né? E, obviamente, a grande benesse seria você ter uma audiência com o imperador. E aí você tem que subornar aí o funcionário para conseguir chegar até o imperador, né? Esse é o jogo, essa realidade muito interessante dessa cidade proibida que ficou esquecida no tempo, mas está lá. Se você for à China, você vai conseguir encontrar ainda vários traços dessa arquitetura presentes em Pequim, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal, né? Amanhã, às 22 horas, vamos fazer a nossa tradicional live, onde eu vou mostrar as cartas, os presentes, esses bônus todos aqui que existem, né? Os decretos variados que tem aí, né? Vamos falar um pouco mais dessa China e dessa cidade, e principalmente no detalhe da capa. É muito raro você ver um jogo sem o nome, né? Essa edição aqui, ela vale um pouco mais por isso, vamos dizer assim, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!